Jesus, tu és meu amigo. Jesus, meu abrigo em dias difíceis e tranquilos. Jesus, tu és a minha água de descanso. Jesus, 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 tu és meu amigo. Jesus, tu és meu abrigo. Jesus, a minha água de descanso. Jesus, 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 tu és meu amigo. Jesus, tu és meu abrigo. Jesus, tu és minha água de descanso. Jesus, trocou de fardo comigo. Jesus, tu és meu amigo. Jesus, tu és meu abrigo. Jesus, a minha água de descanso. Jesus, trocou de fardo comigo. Jesus, tu és meu amigo. Jesus, a minha água, a minha água. Jesus, não sei porquê, mas jamais senti sede. Jesus, fonte inesgotável. Jesus, tu és meu abrigo. Jesus, Jesus, tu és meu amigo. Jesus, tu és meu abrigo. Jesus, a minha água de descanso és. Jesus, Jesus, esses acordes vão entrando agora por sua janela.
enquanto você vai me vendo, esses acordes vão penetrando o seu interior. Os acordes simples como Jesus, esses acordes vão penetrando a sua janela. Esses acordes vão iluminando o seu interior, pois Jesus, Ele é seu amigo. Jesus, Ele é seu abrigo. Jesus, Ele é a sua água de descanso. Jesus, 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 Ele é meu amigo. Jesus, no deserto é meu abrigo. Jesus, a minha água de descanso. Jesus trocou de fardo comigo. Jesus, Jesus penetrou no seu interior, eu sei disso. Jesus, a alegria está comigo se Ele está. Jesus foi, mas deixou o seu Espírito na igreja. Jesus, 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 Ele confrontava, mas Ele era manso. Ele era manso e humilde. Jesus trocou de fardo comigo. Jesus, Ele é meu amigo. Jesus, no deserto é o seu abrigo. Jesus, a minha água de descanso. Jesus, Ele foi, mas deixou o doce Espírito Santo. Jesus, Ele disse que todos os dias estaria comigo. Jesus, vá sentindo agora essa doce presença invadindo o seu interior. Permita olhar para através desse vídeo. Permita olhar para através do meu estereótipo. Permita olhar as águas que nesse momento fluem do meu interior para a sua vida. Permita olhar para além desse vídeo. Deixe os seus olhos serem iluminados para que a sua alma reflita essa luz
Permita os seus olhos serem a janela da sua alma. Permita. Deixe esse som penetrar os seus olhos. Deixe esse vídeo entrar na sua casa. Eu peço licença agora para você. Boa noite, boa tarde, bom dia. Deixe essa água entrar, por favor. Vai te fazer bem. Esses acordes vão te fazer bem. E a calmaria vai alegrando a sua alma agora. Jesus. Jesus, a minha água de descanso. Jesus é melhor do que muitos filhos. Jesus é melhor do que muitos amigos. Jesus, Jesus, a minha água de descanso. Jesus, 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 Tu és meu amigo. Jesus. Santo, eles te conhecem mais do que eu, que componho lindas canções. Os serafins te conhecem bem mais do que eu, que componho lindos sermões. Eles te conhecem mais do que eu, que componho lindas canções. Eles te conhecem bem mais do que eu, que componho lindas canções. E eles cantam que tu és santo. Laralai, larai, santo. Santo, laralai, laieruemo, santo. Os serafins te conhecem mais do que eu, que componho lindas canções. Eles te conhecem bem mais do que eu, que componho lindos sermões. Eles te conhecem mais do que eu, que componho lindas canções. Eles te conhecem bem mais, que passo horas compondo sermões. E eles cantam que tu és santo.
conhecem mais do que eu, que componho lindas canções. Eles te conhecem mais do que eu, que componho lindos sermões. Eles te conhecem mais do que eu, que componho lindas canções. Bem mais do que eu, que componho lindos sermões. E eles cantam apenas que tu és santo. Oh, laralai, laraiemo, santo. Será que você pode repetir isso comigo? Santo, santo, santo. Uma coisa que me impressionou nos anjos é que eles cantam santo. Quanto mais eles conhecem, mais eles cantam santo, santo. E nós queremos ficar inventando muita coisa. Quanto mais nós conhecemos, mais simples nos tornamos. Quanto mais conhecemos, menos sistemático ficamos. O Evangelho é simples, Jesus é simples, adoração é simples, com apenas 2 acordes. É possível passar uma vida cantando sobre Ele, porque não é sobre o nosso canto, é sobre para quem nós cantamos. Ele me fez uma pergunta há alguns anos atrás: será que você pode parar de estudar jazz e se lançar numa adoração que eu vou te mostrar, filho meu? Será que você pode tocar apenas 2 notas por 1 hora? Será que isso vai ferir a sua honra como músico estudioso que é Eliseu? Oh, 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 eu quero que você fique na simplicidade. Na simplicidade, Eliseu. Eu quero que você fique na simplicidade. Eliseu, Eliseu, eu quero que você venha para o mais profundo. Oh, filho meu, venha para o mais profundo, Eliseu. Eu quero que você venha no mais profundo. Despressurize os seus ouvidos agora, porque você vai fazer um nado em apneia. Em apneia você precisa ir um pouco mais fundo agora. Não tem balão de oxigênio, Eliseu. Não há subterfúgios para a adoração de um filho meu, porque eu busco adoradores que me adorem em espírito e em verdade, Eliseu. Eliseu, será que você pode passar algumas horas, alguns anos talvez, tocando apenas 2 notas? Oh, Eliseu, será que você pode passar a sua vida na simplicidade da adoração, Eliseu? Porque enquanto você adora, eu vou te moldando, filho meu. Eu quero que você fale dos seus dilemas,
assim como Davi. Eu quero que você fale dos seus dilemas, porque a adoração, ela é pedagógica e didática, e assim eu vou te ensinando a viver. Não se canse de adorar, Eliseu, não se canse de me buscar, porque você sabe o que vai encontrar do outro lado da margem, e essa margem se chama, a margem que nos separa se chama, a margem que nos separa se chama o seu orgulho, Eliseu. Eu quero ferir a sua honra como músico, para te formar um adorador. Fira-me o justo, fira-me o justo, e isso pra mim será um mercê, um prazer. Fira-me, fira-me o justo, fira-me o justo com a sua justiça. Eu quero ser como deve ser, Jesus, um adorador, um filho seu, um filho seu. Eu quero ser um adorador. Forma em mim um verdadeiro adorador. Oh meu Pai, oh meu Pai, eu não tive um pai na infância, eu não tive um pai na infância. Me forma como homem e como adorador, me forma como um marido, como um pai também, como um filho para minha mãe, para minha mãe, para minha mãe, que mesmo que com deficiência física, criou 3 filhos. Eu quero ser um bom filho, que honra sua mãe, que honra sua mãe. Eu quero ser um bom filho. Você que está se questionando agora, você que já avançou em idade, está se questionando agora se foi um bom pai, se foi um bom pai. Olhe, eu aqui que não tive um pai, estou sendo um bom pai, um bom filho, um bom marido. O seu filho, ele tem um verdadeiro pai. Você fez o seu papel e apresentou o Senhor para ele. Se ele não quiser, é problema dele. Eu quero trazer agora paz para os pais, para o pai. Eu quero trazer paz para os pais. Eu quero trazer paz para os pais. Eu quero trazer paz para os pais. Eu quero trazer paz para os pais que são questionados pelos seus filhos, que dizem que eles não foram bons pais. Eu agora destrono isso. Eu pego a martelo que esmiuça a penha e quebro isso agora. A palavra de Deus agora. Paz
Os seus filhos precisam te honrar. Paz, eu quero trazer paz para os pais que têm filhos rebeldes. Eu quero trazer paz para os pais, para os pais.